Salve Roma! Estamos de volta com a segunda temporada do programa Em Defesa da Fé. E nessa segunda temporada, vamos abrir logo com um tema muito especial. A igreja primitiva era católica. Vamos mostrar hoje, biblicamente, provar bem direitinho, sem deixar nenhuma brecha, que a igreja primitiva era católica. E só existia uma igreja na era primitiva. Como até hoje, até o fim dos tempos, só poderá existir uma igreja. E essa é católica, apostólica e romana. Vamos entender as questões desde o livro de Atos. Para estudar a igreja primitiva, nada melhor do que você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que mostra os feitos, o que realizou os apóstolos, né? A questão dos feitos. Por isso que na Bíblia espanhola está o termo hechos, né? Que são os feitos dos apóstolos, né? O que eles fizeram na era primitiva. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra uma travessia também, uma coisa que pouca gente percebe. O livro de Atos, ele começa em Jerusalém e, de repente, transfere-se para Roma. O livro de Atos dos Apóstolos só termina quando São Paulo chega em Roma, lá em Atos 28. E eu vou mostrar no livro de Atos que é um propósito do próprio Deus. O próprio Deus, ele aparece para Paulo, lá em Atos 23, versículo 11. E diz, ó, na noite seguinte aproximou-se dele o Senhor e lhe disse, tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. Em algumas Bíblias está, é necessário que testemunhes também em Roma. Porque esse livro de Atos é uma transferência. A igreja sai de Jerusalém e se estabiliza em Roma. E o livro só termina, aqui em Atos 28, quando o apóstolo chega em Roma. E a igreja depois se estabiliza em Roma. Tanto que São Pedro, o primeiro papa, quando escreve sua epístola, ele escreve de Roma, como consta em 1 Pedro 5,13. E ele chama a igreja de Roma de eleita. A igreja com base em Roma de eleita. Então vamos ver hoje aqui por que é que a igreja era católica apenas. É boa essa imagem aqui, vocês notarem a comunhão dos santos, né? Sanctorum communione. O termo católico vem de universal. Ou seja, a igreja é um só corpo no céu e na terra. Tendo uma só cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como consta em Efésios 1, 22, ela tem que estar em comunhão no céu e na terra. Vamos mostrar aqui. A igreja, ela é uma só, no céu e na terra. Lá em Hebreus 12, do 22 ao 23, diz assim, ó. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Em algumas Bíblias está, que chegaram à perfeição, que vós vos aproximastes da Jerusalém celeste, de Deus, e do espírito dos justos, que chegaram à perfeição. Então, isso aqui quer dizer catolicidade, essa comunhão, essa universalidade. Essa leitura que eu fiz foi de uma Bíblia protestante. E chama de universal assembleia. Se formos ver no grego, a universal quer dizer católicos, né? Essa universalidade, essa comunhão. Quando a gente mostra isso aqui, os protestantes dizem, está errado porque no grego original não está católicos. Tudo bem. Aí eles vêm, não, mas isso foi uma Bíblia católica que modificou. Essa Bíblia aqui que eu estou lendo, essa tradução é da Bíblia Ferreira de Almeida. Ela tem várias traduções diferentes. Tem Almeida revisada, Almeida atualizada e corrigida, atualizada e revisada, decepada, amputada, rasgada, tem todo jeito a Bíblia Almeida. Que ela foi adulterada para perseguir a igreja. Mas nessa vez aqui, eles sem querer mostraram uma verdade santa. Sem querer. A universal assembleia. Vamos lá, mas vem cá, se não está no Católicos do grego original, por que é que eles botaram Universal Assembleia? A Bíblia Almeida, ela foi traduzida a partir da King James,
a Bíblia britânica, a Bíblia protestante também. E lá está o termo General Assembly, né? Assembleia Geral, que tem esse contexto geral, universal, o quê? Que abrange a todos. A Igreja Católica ela é sem divisão, ela abrange a todos. É diferente, é muito diferente das placas denominacionais, que tem várias denominações diferentes, cada uma com uma doutrina diferente e com uma liderança diferente. Então Almeida tirou do termo General Assembly, da King James. Mas vamos para o grego, vamos para o original mesmo, para ver como é que está. Não está católicos, mas está um sinônimo. Está o termo pangurei. Pangurei kai eklesia. Pangurei kai eklesia, né? Está o termo pangurei, que quer dizer geral. Tem um contexto de universalidade que abrange a todos. Então vamos entender isso. Nada melhor do que o livro de Atos para a gente entender. Mas vem cá. Essa carta aqui que eu estou citando é a carta aos Hebreus. Minha gente, a igreja, depois que ela se firmou em vários locais, ela se tornou universal. E a base é Roma. No começo se estabeleceu em Roma e sempre vai ser. Ah, mas os ortodoxos, os protestantes dizem que não. Os ortodoxos também dizem que a igreja oriental, ela não era primitiva, não era ligada a Roma. Era sim. Vamos provar aqui? A igreja, a carta aos Hebreus, o povo hebreu, ela foi uma das grandes provas, é uma das grandes provas que a gente tem, que até a igreja, a comunidade dos hebreus, era submetida à sé em Roma. Sabe por quê? No final da carta dos Hebreus, na hora das saudações, em Hebreus 13, no último capítulo, tem uma prova que aquela carta foi mandada de Roma, da sé em Roma. Quando vai se despedir na carta, lá em Hebreus 13, versículo 24, diz: e os que estão aqui em Itália vos saúdam. Então até o povo hebreu era submetido a Roma. Como hoje, qualquer igreja do mundo é romana. Qualquer igreja católica ligada a Deus. Católica na universalidade. Se for ligada a Deus, tem que ter a base em Roma. Vamos lá. Eu sou católico apostólico romano e sou do Nordeste do Brasil. Tem um irmão católico que é lá de São Paulo. Tem outro que é lá da China. Outro da África. Outro de algumas partes da Ásia. Outro da Europa, do Leste, de onde for. Ele é católico apostólico romano. Porque está submetido à sé em Roma. Onde está o pastoreio universal. Então a igreja, ela tem o pastoreio universal. Não pode existir igreja sem o pastoreio universal. Se não tiver, é uma seita, é uma denominação, não é igreja. Vamos lá. Desde Atos, a gente nota que a igreja é católica. Eu vou mostrar várias características da igreja primitiva lá em Atos, para mostrar o quanto ela é católica. O livro de Atos é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Livro de Atos dos Apóstolos. Depois do evangelho de São João. Então vamos no comecinho. Detalhe aqui. Antes da descida do Espírito Santo em Pentecostes, a gente vê uma reunião dos apóstolos aqui. Em Atos 1, 14. Todos estes unânimes perseveravam em oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Então, a gente já vê um sinal de catolicidade aqui. Qual é o sinal? Eles rezavam junto com Maria. A igreja de Deus, ela reza junto com Maria. Essa é a igreja universal. Então já tem um sinal de catolicidade aqui, logo no começo. A igreja rezava junto com Maria, né? Entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Né? Vamos ver aqui outro sinal de catolicidade, logo no começo do livro de Atos. Atos 1, vai haver a substituição. Né? Estava havendo uma vacância no posto apostólico. Judas. Tinha que substituir Judas. Em Atos 1. Então,
só foi possível substituir Judas com um magistério de 120 pessoas e a autorização de São Pedro. Tá? Em Atos 1. Então só foi possível substituir Judas com um magistério de 120 pessoas e a autorização de São Pedro. Então essa substituição do corpo apostólico teve a autoridade do pontífice, aquele que faz a ponte. Pedro é pontífice porque ele faz a ponte. Essa é a função papal, né? Essa é a função. Quando Jesus, lá em Mateus 16, 19, ele disse, antes dele dizer, Mateus 16, 18, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No versículo 19 ele diz, eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Daí o quê? Fazer a ponte, ligar e desligar. Do termo pontifex, do latim pontífice. Então, a autoridade, a igreja de Atos, ela tinha uma autoridade, ela tinha uma hierarquia. Ela não era essa coisa na doida, como muita gente pensa. A igreja primitiva, ela tinha uma hierarquia eclesiástica, né? E se mantém até hoje nessa hierarquia. Então, uma das coisas que a gente vê, bem comum, hoje, quando tem qualquer coisa na igreja, até um conclave, né? Existe um magistério, existe uma organização. Outro detalhe importante sobre a catolicidade é aqui em Atos 2, na descida do Espírito Santo, né? O terceiro mistério glorioso, né? Descensus Spiritus Sancti, né? O que é interessante é que na descida do Espírito Santo, várias pessoas pregaram o mesmo evangelho em idiomas diferentes, ó, né? Gregos, persas, né? Árabes, prosélitos, pessoal da Síria, todos em línguas diferentes, o mesmo evangelho. Para que isso? Para ter uma doutrina só no mundo todo. Então, devido ao Espírito Santo, o Espírito Santo é unificador. Então, ficou sendo uma só igreja, uma só doutrina no mundo todo, sem divisão. Vamos ver. Logo no começo do livro de Atos, a gente vê aqui que realmente estavam todos na unidade, ou seja, catolicidade. Não existia essa divisão, como existe nas seitas, no protestantismo, por exemplo, né? Várias denominações diferentes, cada um com uma doutrina diferente, com um líder diferente, uma doutrina totalmente diferente da outra, né? Não existia isso, existia uma unidade na igreja de Atos. Logo no começo a gente já percebe essa unidade aqui, ó, em Atos 4, versículo 32. A multidão dos que haviam crido eram um só coração e uma só alma. Por isso que eu digo, um só coração e uma só alma. O Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. Ele não habita em divisão. Ele é unificador. Então, no próximo bloco, eu vou mostrar mais detalhes, mostrando que a Igreja de Atos era católica, apostólica e romana, né? Então, vamos ver essa necessidade de provar isso. Que muita gente está afastada da igreja, muita gente entra em apostasia, entra em cisma, né? entra em ateísmo, no que for, por não ter essa certeza de que a igreja católica é a igreja de Deus. E é uma obrigação nossa, como diz São Tomás de Aquino, ensinar alguém para trazê-lo à fé é tarefa de todo e qualquer pregador, e até de todo e qualquer cristão. Então, até o próximo bloco, com o programa Em Defesa da Fé. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol.
além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Estamos de volta aqui no segundo bloco, em defesa da fé. Como eu estava falando aqui no começo, todo o formato hierárquico da Igreja Católica, a gente observa no livro de Atos, a questão do magistério, bem presente no livro de Atos, a igreja nascente ainda, primitiva, acabando de surgir, né? Como eu mostrei aquele texto de Hebreus 12, 23, né? O termo pangurei, né? O termo católicos de universalidade, né? Foi usado o termo pangurei, também que abrange a todos, né? Algumas Bíblias traduziram como Igreja Universal, né? De católicos, de universalidade. Outras traduziram como Assembleia dos Primogênitos. Se você vê na Bíblia, essa Bíblia em espanhol, em português e latim, da Faculdade de Navarra, da Opus Dei, nessa Bíblia aqui, a tradução, eles colocam Ecclesiam Primogenitorum, né? Na tradução em latim. Inclusive na Bíblia Mato Soares, padre Mato Soares, colocaram Assembleia dos Primogênitos. Mas se você for na Vulgata em latim, está Ecclesiam Primitivorum, igreja primitiva. Ou seja, a igreja de qual fala a Bíblia é uma igreja primitiva. Não é a igreja que ia surgir depois, que um homem ia inventar, né? Que um doidinho ia ter um sonho, uma revelação e inventar uma igreja nova. A igreja de qual fala o Novo Testamento, a igreja profetizada no Velho Testamento e confirmada no Novo, é uma igreja primitiva, como está na Vulgata, em Hebreus 12, 23, Ecclesiam Primitivorum. Então, a igreja de Jesus Cristo é uma que vem desde o primeiro século. Se surgiu depois do primeiro século, não tem parte com Jesus Cristo. Porque ele fundou ali. Olha que interessante. Em Atos 1, 2, diz assim: depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado. Então, na ascensão de Jesus Cristo, ele dá a instrução aos apóstolos que ele escolheu. E não os apóstolos que se auto-escolhem. Tem vários apóstolos, pastor hoje aí, que se escolhem, se denominam isso, ou vêm de unção de homens. Mas Jesus Cristo só deu instrução aos apóstolos que ele escolhera. Então, a igreja de Jesus, ela é primitiva, é aquela que vem da era primitiva. Só tem uma: católica, apostólica e romana. Essa igreja primitiva, ela tem uma hierarquia, como veio falado ali. Ela tem uma hierarquia, sim. Vamos ver o primeiro concílio da igreja, que foi o mais polêmico. Muita gente acha que alguns outros concílios foram polêmicos, como o de Latrão, como o Concílio Vaticano II. Mas o concílio mais polêmico da história da igreja foi o Concílio de Jerusalém. Até hoje ele é mal compreendido. Vamos ver. O Concílio de Jerusalém é relatado lá no livro de Atos, capítulo 15. Ele é uma das grandes provas da autoridade papal, da autoridade do sumo pontífice. Por quê? O Concílio de Jerusalém aconteceu em Jerusalém. Quem era o líder máximo de Jerusalém? Era São Tiago. Lá em Tiago 1, versículo 1, mostra que Tiago era líder de Jerusalém. Mas vamos ver que interessante. Mesmo Tiago sendo líder máximo de Jerusalém, a palavra de Tiago não valeu nada. Sabe por quê? Porque prevaleceu a palavra de Pedro. Ah, mas Pedro não era líder de Jerusalém, mas era líder universal da igreja. A Pedro foi dado as chaves do reino. Pedro era o porta-voz de Deus na terra, porque só pode haver um porta-voz de Deus na terra. Vamos lá. Tiago era líder local. Só que São Tiago, lá em Atos 15, 20, propôs que o povo vivesse de acordo com a lei judaica. E São Pedro propôs o contrário, que não fossem viver de acordo com a lei judaica.
pois estamos na graça, então a lei judaica acabou. Como diz lá em Hebreus 8, versículo 13, assim sendo, ao falar de nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Então, a palavra de Tiago não valeu nada, mesmo ele sendo líder geral de Jerusalém. Porque o líder universal era São Pedro. Vamos lá. São Pedro diz, em Atos 15:10, por que provocais agora Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pedro era o único porta-voz de Deus na terra. Olha o que Pedro diz em Atos 15, versículo 7. Pedro levantou-se e lhes disse, irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, o que Pedro decidiu, ficou decidido até hoje como preceito da igreja. E o que Tiago falou de nada valeu. O concílio foi tão conturbado que todas as cartas de Paulo, principalmente aos Coríntios e aos Gálatas, é justamente para tirar dúvidas sobre essa questão de lei e graça. Né? Tiago queria a lei judaica, como está lá em Deuteronômio 12, 23, e proibir alimentos. Né? Sendo que, no próprio livro de Deuteronômio, quando proíbe alimentos, em Deuteronômio 12, 23, lá em Deuteronômio 14, versículo 21, diz que para o não israelita pode dar alimento com sangue. Era só para o israelita aquela regra. Mas aí, na nova aliança, nós estamos livres desse jugo. Por isso que Jesus diz que faz mal é o que sai da boca. Então, várias cartas de São Paulo confirmam o que aconteceu no Concílio de Jerusalém. São Paulo diz em 1 Coríntios 10, 25, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, que coisa incrível. O que ficou firmado foi o que Pedro decidiu. Mesmo Tiago sendo o líder máximo de Jerusalém, prevaleceu a palavra do líder universal. Por quê? Porque o que vale é a regra da igreja. O que vale é a regra da igreja. Se a lei dizia uma coisa, em Cristo ela findou. Ela caducou. Entrou em caducidade. E o que vale agora é a igreja. A igreja é porta-voz de Deus. O próprio Jesus disse, em Mateus 18, 17, quem não ouvir a igreja, que seja como pagão ou publicano. Então, é a voz da igreja que vale. Existe uma heresia muito grande hoje, querendo associar outras doutrinas com a da igreja, como se valessem duas doutrinas. Existe uma heresia muito grande no sionismo, né, de dizer que existem dois povos eleitos. Dois povos eleitos, Israel e a igreja. Isso é uma heresia condenada pela igreja. Segundo o Catecismo 846, só a igreja é o povo eleito. Né? Lá em Apocalipse, quando aparece no final do livro Apocalipse 22, o termo ginaica, a esposa, se refere à igreja eleita. E segundo 1 Pedro 5,13, é a igreja com sede em Roma, que é a igreja eleita. A igreja escolhida. Então essa heresia que estão pregando aí, foi inventada por um pastor protestante chamado John Derby. Se chama dispensacionalismo. A heresia do dispensacionalismo, condenada pela igreja, ela diz que existem dois povos eleitos, Israel e a igreja. Essa heresia, ela é tão sem fundamento que o pastor John Derby, quando inventou, foi baseada num sonho de uma adolescente. Uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Ela teve esse sonho que Israel seria eleito junto com a igreja. E o pastor botou como regra, o pastor John Derby. Como a maioria das heresias que vão contra a igreja, surgem em solo norte-americano. As heresias antitrinitárias, dos Testemunhos de Jeová, dos Mormones, dos Quakers, do Sétimo Dia. A maioria das heresias surgem em solo norte-americano. É impressionante isso. É um país aliado de Israel, né? Então ele combate com a igreja, né, de frente. Então essa heresia, o próprio Senhor Jesus deixou claro. Ou é com a igreja ou não é. Lá em Atos 2,47 mostra que até os escolhidos teriam que entrar na igreja para serem salvos. E todos os dias o Senhor juntava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos ver como é perigosa essa heresia. Tão perigosa que os judeus
quando se convertiam, eles tinham que submeter à igreja, seguir os preceitos da igreja, e não mais a lei judaica. Lá em Mateus 8, Jesus é bem firme em relação a essa questão do pessoal dizer que o povo de Israel é um povo eleito junto com a igreja. Só existe um povo eleito, a Igreja Católica. Olha que interessante. Ah, porque Israel, eles são os filhos do reino, tudo bem, mas estão em condenação, se não abraçarem a igreja. Olha o que Jesus diz. Mateus 8, do 11 ao 12. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Virão muitos do Oriente e do Ocidente. A Igreja Católica, ela está universal, no mundo todo, ó, no Oriente e no Ocidente. E sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Olha o versículo 12. Enquanto os filhos do reino, que são o povo de Israel, serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o Messias veio para eles, primeiro eles não quiseram. Veio para o que era seu e os seus não quiseram. Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Então eles tiveram que abraçar a igreja, corpo e cabeça, para poder serem participantes do reino. Né? Vamos aqui. Olhe uma coisa sobre a questão da igreja de Atos. A igreja de Atos, ela é totalmente católica. Aí os protestantes chegam assim e dizem, ah não, eles inventam umas ladainhas, inventam umas histórias sem pé nem cabeça para perseguir a igreja. Não, aquela igreja primitiva de Jesus, ela acabou. Aí veio um imperador, veio Constantino e fundou a Igreja Católica em Roma. Deixa cair por terra isso agora, né? Provar que isso é uma farsa. Eles inventam não sei de onde, porque Constantino, quando nasceu, já tinha existido mais de 20 papas. E outra, o Concílio de Nicéia foi em relação a evitar a perseguição aos cristãos, não teve nada a ver com fundar a igreja. Aí ele diz que a igreja primitiva, a igreja que nasceu no Novo Testamento ali, a igreja que é relatada no Novo Testamento, porque na época não tinha o Novo Testamento ainda, mas ela é relatada no Novo Testamento, diz que aquela igreja acabou. Não pode, gente. Se é de Deus, não vai acabar nunca. Jesus disse que estaria com ela até o fim dos tempos, em Mateus 28, 20. E olha o que Gamaliel disse, em Atos 5:39. Se vem de Deus, não conseguirei destruí-los. Então a igreja primitiva, que surgiu ali, como é relatado em Atos, ela é a católica de hoje. E ela existirá até o fim dos tempos. Todos já quiseram destruir a igreja. Os maometanos já quiseram. Os judeus já quiseram. Napoleão já quis. Átila, rei dos hunos, já quis destruir a igreja. Não destrói. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então pode haver um complô do mundo inteiro para acabar a igreja. Não acaba. Só acaba com a vinda do nosso Senhor. Aí ela vai ser celeste. Apenas. A igreja só vai acabar quando acabar tudo. Ela vai estar até o fim dos tempos, até o último dia. Mesmo que haja um complô na terra para acabar a igreja. Então, minha gente, no próximo programa falarei sobre celibato, sobre o voto sacerdotal, sobre o celibato, sobre a castidade das freiras. Vou mostrar que é tudo bíblico. Vou mostrar sobre os apóstolos celibatários, vou mostrar o querer do nosso Senhor, que seus seguidores, seus imitadores fossem celibatários. Isso no próximo programa, Em Defesa da Fé. E queria mostrar o livro Filho em Defesa da Mãe, que já está nas bancas. Você pode achar na Jerusalém Artigos Religiosos. Encontra também naquelas bancas de Afonso Pena, banca do Tota ali, Cidade do Sol. E também pelo site da editora, www.martiria.com.br.
Então, até o mês que vem, na primeira terça de cada mês, com o programa Em Defesa da Fé.